Buenas, vamos ver se a minha garganta aguenta hoje, que ela está um pouco mais comprometida que na primeira vez. Não precisamos de um Vale do Silício brasileiro. Precisamos de um Três Pontinhos brasileiro. Com a nossa cara, nossas necessidades e que valoriza o que temos de melhor. Por isso, bato tanto na tecla da autoralidade. Precisamos de uma visão de futuro própria, não de uma colonizada. Em razão da minha agenda dando palestras, eu frequentemente estou em vários cantos do Brasil, em vários polos de inovação do Brasil, e muitos deles se apresentam como o futuro Vale do Silício brasileiro, ou com a intenção de ser o Vale do Silício brasileiro. Eu tive a chance, o privilégio de morar no Vale do Silício por uma temporada curta. E entendo que lá existem idiosincrasias, existem questões inatas ao Vale que fazem ele ser daquele jeito e entender as suas fortalezas e fraquezas dentro de um modelo de negócio que funciona naquele contexto. Alguns anos depois, eu tive a chance de morar em outro centro de inovação, muito parecido com o Vale. Passei uma temporada em Israel, em Tel Aviv, Jerusalém. E lá eu tive contato com um livro chamado Startup Nation. Esse livro me deu uma clareza gigantesca, porque a obra tenta mostrar qual é o modelo de negócio de Israel. Sim, Israel tem um modelo de negócio, assim como uma empresa, para a sua nação, que leva em conta os desafios, seja do ponto de vista climático, afinal Israel está no meio de um deserto, seja do ponto de vista da falta de um mercado interno, afinal a população é muito reduzida comparada a um país como o Brasil, seja a falta de parceiros comerciais ao redor de Israel pelas questões geopolíticas. O modelo de negócio de Israel faz muito sentido para Israel, assim como o modelo do Vale do Silício faz muito sentido para o Vale do Silício, mas talvez, pelas idiosincrasias do Brasil, não faça sentido a gente ter um Vale do Silício por aqui. E aí eu me pergunto, qual é o modelo de negócio do nosso país para que a gente, a partir dele, construa nossos polos de inovação? Porque se a gente usar as métricas do Vale do Silício ou de Israel para entender que essa é a única inovação possível, a gente sempre vai estar no final da fila. E a partir dessa provocação íntima, eu montei um esboço do que poderia ser esse modelo de negócio, valorizando as nossas questões. Ele combina 4 dimensões, começando pela criatividade. O Brasil é reconhecido como um povo criativo em várias esferas, seja na publicidade, seja na moda, seja na ginga do futebol, seja em várias questões da música. O Brasil é muito reconhecido como um país criativo. Inclusive, a gente podia ressignificar um termo que eu acho que foi para um lado menos legal do que poderia ir, que é a gambiarra. Gambiarra que muitas vezes é visto como algo amador, algo malandro, pode ser ressignificado para fazer mais com menos. E a gente no Brasil aqui faz muito mais com muito menos. Se a gente pegar países do dito primeiro mundo, que para tirar ideias do papel precisam de uma infraestrutura X, aqui no Brasil, para tirar essa mesma ideia do papel, a gente faz com muito menos que X. Uma outra dimensão desse modelo de negócio para o Brasil, que eu acho que deve ser valorizado, é o capital emocional. A gente, brasileiros, a gente, brasileiras, a gente tem a capacidade de abrir sorriso de qualquer pessoa quando está viajando no exterior. A gente fala que é brasileiro, o pessoal nos recebe com muita simpatia.
a gente fala de Ronaldo, Ronaldinho, e o pessoal imediatamente cria uma conexão que não é comum a todos os países. Se a gente não medir esse capital emocional e não valorizar esse capital emocional, a gente pode ficar lá no fim do Excel, quando, na verdade, a gente podia estar na primeira fila do Excel. Um outro espectro que eu acho fundamental a gente entender como uma potencialidade do Brasil é diversidade. Finalmente se entendeu que diversidade e inclusão são ativos que têm uma correlação direta com inovação e uma correlação direta com performance econômica. O Brasil talvez seja a nação mais diversa do mundo. Se não é a mais, com certeza tem isso como um ativo significante. E se a gente, de novo, não potencializar esse olhar, a gente está se colocando como coadjuvantes. Por fim, eu sugiro a gente dar atenção para um campo do design chamado biomimética. Biomimética, como o próprio nome diz, é mimetizar a bio, mimetizar a vida, se inspirar na vida, se inspirar na natureza para criar processos, métodos, produtos que sejam mais inovadores do que aqueles que a gente tem hoje. Então, eu posso pegar, por exemplo, e entender como é a dinâmica de um tubarão e levar isso para a roupa de um nadador ou de um surfista. Eu posso entender como é que é a estrutura de um formigueiro e levar isso para a construção civil e assim por diante. O Brasil tem um cartão de visitas chamado Amazônia. A Amazônia, não só com a sua biodiversidade, mas principalmente com a sua biomimética, pode transferir uma série de conhecimentos ancestrais, milenares da natureza para a forma como a gente pensa produtos, comunicação, empresas e assim por diante. Então eu entendo que se a gente se apoderar, se empoderar e se colocar como protagonista da biomimética no mundo e combinar isso com criatividade, com capital emocional e com diversidade, a gente tem aí um modelo de negócio que, com um olhar de futuros, com letramento de futuros, com alfabetização de futuros, pode nos levar para um espaço muito mais interessante que qualquer outro espaço. Seja o Vale do Silício, seja Israel, seja o que for.